Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Andresa, narradora do Lendo Entre Linhas, um canal de audiolivros que já conta com vários títulos em formato de áudio. Mas desejamos trazer muito mais. E para fazer isso acontecer, precisamos da sua ajuda. Que tal ser um apoiador do canal? Você pode fazer uma doação no valor que desejar, através do link ou a chave Pix listados aqui na descrição do vídeo. Sua doação é muito importante para manter o canal ativo e a leitura chegando cada vez mais longe. Contamos com você. Beijão e fiquem com os novos capítulos a seguir. Capítulo 15. Singular atitude de um alfinete de fralda. No palco, um pandemônio indescritível. Artistas, maquinistas, bailarinas, marchus, figurantes, coristas, assinantes. Todo mundo interroga, grita, se esbarra. O que aconteceu com ela? Foi sequestrada. Foi o Visconde de Chagny que a raptou. Não, foi o Conde. Ah, e a Carlota? Foi a Carlota que arquitetou tudo. Não, foi o fantasma. Alguns riam, sobretudo depois que o exame atento dos alçapões e assoalhos descartou a ideia de um acidente. Nessa multidão ruidosa, observamos um grupo de 3 personagens conversando em voz baixa e fazendo gestos desesperados. São eles: Gabriel, o chefe do coro, Mercier, o administrador, e o secretário Remy. Retiraram-se para um canto de uma passagem que faz a comunicação entre o palco e a ampla galeria do foyer do balé. Ali, atrás de imensos acessórios, eles parlamentam. Bati. Eles não responderam. Talvez não estejam mais no escritório. Em todo caso, impossível saber, pois levaram as chaves. Assim se exprime o secretário Remy e não resta dúvida de que, com essas palavras, designa os senhores diretores. Estes deram ordens no último entreato para não serem interrompidos sob nenhum pretexto. Não estão para ninguém. De toda forma, exclama Gabriel, não é todo dia que uma cantora é sequestrada no meio do palco. Você gritou isso para eles? Interroga o Mercier. Vou até lá de novo, diz Remy e, correndo, desaparece. Nesse ponto chega o contra-regra. E então, senhor Mercier, o senhor vem? O que fazem aqui todos os dois? Precisamos do senhor, senhor administrador. Não quero fazer nem saber nada antes da chegada do comissário, declara Mercier. Mandei chamar Amy Freud. Veremos quando ele estiver aqui. E eu lhe digo que precisamos descer imediatamente até os tubos do órgão. Não antes da chegada do comissário. Pois eu já desci até os tubos do órgão. Ah, é? E o que viu lá? Quer saber? Não vi ninguém. Ouviu o que eu disse? Ninguém. O que quer que eu faça? Evidentemente, replica o contra-regra, passando freneticamente as mãos no cabelo rebelde. Evidentemente, mas talvez, se houvesse alguém nos tubos do órgão, esse alguém poderia nos explicar como o palco ficou repentinamente todo escuro. Ora, Mugler não está em parte alguma, compreende? Mugler era o iluminador-chefe que, ao seu bel prazer, criava o dia e a noite no palco da ópera. Mugler não está em parte alguma, repete Mercier abalado. E seus auxiliares? Nem Mugler, nem seus auxiliares. Ninguém da iluminação, estou dizendo. O senhor está certo em pensar que essa pequena não foi sequestrada assim ao léu? Berra o contra-regra. Há nisso um golpe armado que precisamos descobrir. E os diretores? Não estão aqui? Interditei o acesso à iluminação, coloquei um bombeiro no nicho dos tubos do órgão. Fiz bem,
Sim, fez bem. Agora, esperemos o comissário. O contra-regra se afasta sacudindo os ombros irritado, ruminando injúrias contra aqueles titicas que se encolhem todos num canto quando o teatro está de pernas pro ar. Tranquilos, Gabriel e Mercier não estavam nem um pouco. Contudo, haviam recebido uma ordem que os paralisava. Não deviam perturbar os diretores em hipótese alguma. Remy infringira a ordem e não fora bem-sucedido. Justamente, ei-lo de volta de sua nova expedição. Seu semblante está curiosamente assustado. Então, falou com eles? Interroga Mercier. Remy responde. Moncharmin terminou abrindo a porta para mim. Seus olhos saltavam da cabeça. Achei que ia me bater. Não pude dizer uma palavra e fiquei sabendo que ele me gritou: Tem um alfinete de fralda? Não? Então deixe-me em paz. Quero replicar que está acontecendo um fato inusitado no teatro. Ele implora. Um alfinete de fralda. Dê-me imediatamente um alfinete de fralda. Um contínuo que o ouvira, ele gritava feito um surdo, acorreu com o alfinete de fralda e o entregou a Moncharmin, que, ato contínuo, bateu a porta no meu nariz. E foi isso. E não conseguiu dizer-lhe Christine Daae. Oh, precisava ter visto. Ele espumava. Só pensava em seu alfinete de fralda. Se não tivessem providenciado um naquele instante, acho que ele teria sucumbido a um ataque. Obviamente nada disso é normal e nossos diretores enlouqueceram de vez. O senhor secretário Remy não está satisfeito e não esconde o fato. Isso não pode continuar assim. Não tenho o hábito de ser tratado dessa maneira. Do nada, Gabriel sussurra. Outro golpe do F da ópera. Remy ri. Mercier suspira, parece disposto a fazer uma confidência, mas olhando na direção de Gabriel, que lhe faz um sinal para calar-se, permanece mudo. Mercier, contudo, que sente sua responsabilidade aumentar à medida que os minutos passam e os diretores não aparecem, não se aguenta mais. Então eu mesmo vou insistir com eles. Decide. Gabriel, subitamente taciturno e grave, o detém. Pense no que está fazendo Mercier. Se eles continuam em seu gabinete, talvez seja porque é necessário. O F da ópera tem mais de um truque em sua cartola. Mas Mercier balança a cabeça. Azar. Vou até lá. Se me houvessem escutado, já teríamos contado tudo à polícia há muito tempo. A parte. E parte. Tudo o quê? Pergunta imediatamente Remy. O que teríamos contado à polícia? Você se cala, Gabriel? Também está por dentro do segredo. Pois bem, não faria mal em me contar também, se não quiser que eu grite que todos vocês estão loucos? Sim, loucos de verdade. Gabriel revolve olhos estúpidos e afeta não entender nada daquela cena inconveniente do senhor secretário particular. Que segredo? Murmura. Não sei do que está falando. Remy se exaspera. Esta noite, aqui mesmo, Richard e Moncharmin comportavam-se como alienados durante os entreatos. Não notei. Grunhiu Gabriel amuado. Foi o único. Por acaso pensam que não os vi? E que o senhor Parabéns, diretor do Crédit Central, não percebeu nada? E que o senhor embaixador de La Borderie tem os olhos dentro do bolso? Ora, senhor chefe do coro, todos os assinantes entreolhavam-se e apontavam o dedo para os nossos diretores. Que diabos então faziam nossos diretores? Pergunta Gabriel com seu ar mais simplório. O que faziam? Mas vocês sabem melhor do que ninguém o que eles faziam. Vocês estavam lá e vocês e Mercier olhavam para eles e eram os únicos a não rir.
Não compreendo. Frio. Fechado. Gabriel abre os braços e deixa-os cair de novo, gesto que significa evidentemente que se desinteressou da questão. Remy continua. Mas que mania é essa agora? Agora não querem que ninguém se aproxime deles? Como assim? Eles não querem que ninguém se aproxime? Eles não querem ser tocados? Sério, vocês notaram que eles não querem ser tocados? Eis o que é deveras bizarro. Concordam então. Já não era sem tempo, e eles andam de marcha ré. De marcha ré. Vocês notaram que nossos diretores andam de marcha ré. Eu achava que eram os caranguejos que andavam de costas. Não ria, Gabriel. Não ria. Não estou rindo. Protesta Gabriel, que se põe sério como um papa. Por favor, Gabriel. Você, que é amigo íntimo da direção, poderia me explicar por que no entreato do jardim, quando eu avançava com a mão estendida para o Sr. Richard em frente ao foyer, ouvi o Sr. Moncharmin me dizer precipitadamente em voz baixa: afaste-se, afaste-se. Sobretudo, não toque no senhor diretor. Sou um agente da peste? Inacreditável! E instantes mais tarde, quando o senhor embaixador de La Bourderie dirigiu-se por sua vez ao senhor Richard, não viu o senhor Moncharmin lançar-se entre eles e não o ouviu exclamar: senhor embaixador, eu o intimo. Não toque no senhor diretor. Assombroso. E o que fazia o senhor Richard enquanto isso? O que ele fazia? Você viu perfeitamente. Ele fazia meia volta e cumprimentava a sua frente quando não havia ninguém à sua frente. E se retirava de marcha ré. De marcha ré? E Moncharmin, atrás de Richard, também fizera meia volta. Isto é, descrevera um rápido semicírculo atrás de Richard e também se retirava de marcha ré. E ambos foram assim até a escada da administração de marcha ré. De marcha ré. Enfim, se eles não estão loucos, pode me explicar o que isso significa? Talvez estivessem ensaiando, sugere Gabriel sem convicção. Um passo de balé? O senhor secretário Remy sente-se ultrajado por piada tão vulgar em momento tão dramático. Seus olhos se franzem, seus lábios se contorcem. Ele se debruça ao ouvido de Gabriel. Não banque o esperto, Gabriel. Estão acontecendo coisas aqui pelas quais você e Mercier poderiam assumir parte da responsabilidade. O que, por exemplo? Christine Daae não foi a única a desaparecer subitamente esta noite. Ah, está bem. Não tem... Ah, está bem. Poderia me dizer por que, quando Madame Giray desceu ainda há pouco ao foyer, Mercier agarrou sua mão e a levou prontamente com ele? Puxa! Exclamou Gabriel. Eu não tinha notado. Tanto notou, Gabriel, que você seguiu Madame Giray até a sala de Mercier. Depois disso, você e Mercier foram vistos, mas ninguém mais viu Madame Giray. Acha então que a comemos? Não, mas a trancaram no escritório. E, quando passamos junto à porta do escritório, sabe o que ouvimos? Ouvimos estas palavras. Ah, os bandidos! Ah, os bandidos! Nesse momento de tão singular conversa, chega Mercier esbaforido. Ouçam, diz com uma voz desanimada. É mais escandaloso do que parece. Gritei para eles. É muito grave. Abram, sou eu, Mercier. Ouvi passos, a porta se abriu e Moncharmin apareceu. Estava muito pálido. Perguntou, o que deseja? Respondi, raptaram Christine Daae. Sabem o que ele me respondeu? Melhor para ela. E fechou a porta colocando isto em minha mão. Mercier abre a mão. Remy e Gabriel olham.
O alfinete de fralda? Exclama Remy. Estranho. Muito estranho. Pronuncia baixinho Gabrielle sem conseguir reprimir um arrepio. Subitamente, uma voz faz com que todo mundo volte os olhos. Com licença, cavalheiros. Poderiam me dizer onde está Christine Daae? A despeito da gravidade das circunstâncias, aquela pergunta de certo os teria feito gargalhar, não tivessem deparado com figura tão sofrida e digna de pena. Era o Visconde Raoul de Chagny. Capítulo 16. Christine. O primeiro pensamento de Raoul após o sumiço fantástico de Christine Daae tinha sido para acusar Eric. Não duvidava mais do poder quase sobrenatural do anjo da música naqueles domínios da ópera, onde ele diabolicamente estabelecera seu império. E, numa loucura de desespero e amor, Raoul correra para o palco. Christine! Gemia, transtornado, chamando-a, como ela devia chamá-lo do fundo daquele abismo escuro para onde o monstro a carregara, feito uma presa, ainda toda fremente de sua exaltação divina, vestindo a branca mortalha na qual já se oferecia aos anjos do paraíso. Christine! Repetia Raoul, e parecia-lhe ouvir os gritos da moça através daquelas tábuas frágeis que o separavam dela. Debruçava-se, escutava, vagava pelo palco como um insensato. Descer naquele poço de trevas cujas portas estavam todas fechadas para ele. Aquele obstáculo frágil que geralmente desliza com facilidade sobre si mesmo para revelar o abismo para onde todo o seu desejo tende. Aquelas tábuas que seu passo faz estalar e que, sob o seu peso, ressoam o prodigioso vazio do porão, estão mais do que imóveis naquela noite. Pareciam imutáveis. Exibem o aspecto sólido de nunca terem se mexido. E as escadarias que permitem descer sob o palco estão interditadas. Christine. É repelido em meio a uma gargalhada. Zombam dele. Julgam-no um desmiolado, pobre noivo. Que carreira alucinada não deve ter sido a de Eric, por corredores de noite, e mistério que só ele conhecia, arrastando a pura criança até aquele antro medonho do quarto Luiz Felipe, cuja porta dá para o lago do inferno. Christine! Responda! Pelo menos ainda está viva, Christine! Não deu seu último suspiro no minuto de sobre-humano horror sob o bafejo inflamado do monstro? Pensamentos horríveis atravessavam como fulgurantes clarões o cérebro turbilhonado de Raoul. Evidentemente, Eric deve ter surpreendido seu segredo, sabendo-se agora atraído por Christine. Que vingança será a sua? O que não ousaria o anjo da música precipitado do alto de seu orgulho? Christine está perdida nos braços onipotentes do monstro. Raoul ainda pensa nas estrelas de ouro que na última noite vieram vagar em sua sacada. Por que não as fulminou com sua arma impotente? Claro, há olhos de homem extraordinários que se dilatam nas trevas e brilham como estrelas ou olhos de gatos. Alguns homens albinos, que parecem ter olhos de coelho de dia, à noite têm olhos de gato. Todo mundo sabe disso. Sim, era efetivamente em Eric que Raoul tinha atirado. Por que não o matara? O monstro fugira como os gatos ou detentos que, todo mundo também sabe disso, escalariam o céu a prumo agarrando-se numa calha. Sem dúvida, Eric meditava então alguma ação decisiva contra o rapaz, mas, ferido, escapara para voltar-se contra a pobre Christine. Assim pensa cruelmente o pobre Raoul correndo ao camarim da cantora. Christine. Lágrimas amargas queimam suas pálpebras, e ele percebe espalhadas sobre os móveis as roupas destinadas a vestir sua bela noiva na hora da fuga. Por que ela não quisera partir mais cedo? Por que ter demorado tanto?
Por que ter brincado com a catástrofe ameaçadora? Como o coração do monstro? Por que ter insistido, piedade suprema, em lançar aquele cântico celestial como dádiva derradeira a essa alma de demônio? Anjos puros, anjos radiantes, levem minha alma ao colo dos céus. Rao, em meio a soluços, injúrias, imprecações, apalpa desajeitadamente o grande espelho que uma noite se abriu à sua frente para deixar Christine descer a tenebrosa morada. Aperta, empurra, tateia, mas o espelho parece obedecer exclusivamente a Eric. Será que gestos são inúteis com um espelho desse tipo? Será que bastaria pronunciar determinadas palavras? Quando ele era pequeno, contavam-lhe que havia objetos que obedeciam à fala. De repente, Rao se lembra de um gradeado dando para a rua Scribe. Sim, Christine lhe falou sobre isso. E, após constatar, desgraçado, que a pesada chave não está mais no baú e nem por isso deixa de correr a rua Scribe, ei-lo do lado de fora. Passeia suas mãos trêmulas sobre as pedras, procura saídas, encontra barras. Seriam essas? Ou essas? Ou ainda não é este respiradouro? Mergulha olhares impotentes através das barras. Que noite profunda lá dentro. Escuta. Que silêncio. Contorna um monumento. Ah, barras intransponíveis. Grades prodigiosas. É o portão do pátio da administração. Rao corre até a cabine da zeladora. Perdão, senhora. Não poderia me indicar um gradeado? Sim, uma porta feita com barras de ferro que dá para a rua Scribe e que conduz ao lago. Conhece o lago? Sim, o lago, horas. O lago subterrâneo que fica embaixo da ópera. Senhor, sei muito bem que há um lago embaixo da ópera, mas não sei que porta lhe dá acesso. Nunca fui lá. E a rua Scribe, senhora? A rua Scribe. Nunca foi a rua Scribe? Ela ri. Dá uma gargalhada. Rao foge, bramindo. Corre, sobe as escadas, desce outras, atravessa toda a administração, vê-se na luz do tablado. Ele para. O coração martela em seu peito arfante. E se tivessem encontrado Christine Daae? Eis um grupo. Ele pergunta. Com licença, senhores. Por acaso viram Christine Daae? Eles riem. No mesmo instante, o tablado faz um barulho e, em meio a uma multidão de vestes negras que o cercam com inúmeros movimentos de braços explicativos, surge um homem que, por sua vez, parece bastante calmo e estampa um semblante amável, todo rosado e bochechudo, emoldurado por cabelos cacheados, iluminado por 2 olhos azuis de uma serenidade maravilhosa. O administrador Messier aponta o recém-chegado para o Visconde de Chagny, dizendo-lhe: Eis o homem, cavalheiro, a quem terá de fazer sua pergunta agora. Apresento-lhe o senhor comissário de polícia, Mifroud. Ah, senhor Visconde de Chagny? É um prazer, cavalheiro. Cumprimenta o comissário. Se fizer a gentileza de me acompanhar. E onde estão os diretores? Onde estão os diretores? Como o administrador se cala, o secretário Remy se dá o trabalho de informar ao senhor comissário que os senhores diretores estão trancados em seu gabinete e que ainda não sabem nada sobre a ocorrência. Será possível? Vamos ao seu gabinete. E o senhor Mifroud, seguido por um cortejo cada vez maior, dirige-se à administração. Mercier aproveita a balbúrdia para esgueirar uma chave na mão de Gabriel. Isso não vai dar certo, ele murmura. Vá então arejar Madame Giry. E Gabriel se afasta. Logo chegam diante da porta da direção. É em vão que Mercier profere suas censuras. A porta não se abre. Abram em nome da lei, ordena a voz clara e um pouco inquieta do Sr. Mifroud.
Finalmente a porta se abre. Todos se precipitam nos calcanhares do comissário. Raoul é o último a entrar. Quando se dispõe a seguir o grupo dentro do aposento, uma mão pousa em seu ombro e ele ouve essas palavras pronunciadas ao seu ouvido. Os segredos de Eric não dizem respeito a ninguém. Ele se volta abafando um grito. A mão que pousara em seu ombro está agora sobre os lábios de um personagem com a tez de ébano, olhos de jade e usando um barrete de astracan. O persa. O desconhecido prolonga o gesto que recomenda discrição. E, no momento em que o visconde, estupefato, vai lhe perguntar a razão de sua misteriosa intervenção, ele faz uma saudação e desaparece. Capítulo 17. Espantosas revelações de Madame Giry, concernentes às suas relações pessoais com o fantasma da ópera. Antes de seguir o senhor comissário de polícia Mifrod, onde se encontram os senhores diretores, o leitor me permitirá entretê-lo com certos acontecimentos extraordinários que acabavam de se desenrolar nesse gabinete, em que o secretário Remy e o administrador Messier haviam em vão tentado penetrar, e no qual os senhores Richard e Moncharmin haviam tão hermeticamente se trancado num desígnio que o leitor ainda ignora, mas que é meu dever histórico. Quer dizer, meu dever de historiador, não lhe ocultar por mais tempo. Tive a oportunidade de dizer a que ponto o humor dos senhores diretores havia se alterado desagradavelmente nos últimos tempos, e sugeri que essa transformação não teria como causa única a queda do lustre nas condições supracitadas. E informemos então ao leitor, malgrado todo o desejo que teriam os senhores diretores de que tal acontecimento permanecesse oculto para sempre, que o fantasma chegara a receber tranquilamente seus primeiros 20.000 francos. Houve choro e ranger de dentes. A coisa, no entanto, se desenrolara da maneira mais simples do mundo. Certa manhã, os senhores diretores haviam encontrado um envelope todo preparado em sua mesa, e esse envelope estampava como o destinatário ao senhor F da ópera, em mãos, e era acompanhado de um bilhete do próprio F da ópera. Chegou o momento de cumprir as cláusulas do caderno de encargos. Coloquem 20 cédulas de 1.000 francos neste envelope. Fechem com seu lacre pessoal e o entreguem a Madame Giry, que fará o necessário. Os senhores diretores não precisaram ler 2 vezes. Sem perderem tempo, perguntando-se novamente como aquelas missões diabólicas podiam penetrar num gabinete que eles tomavam o maior cuidado de trancar a chave, julgaram aquela uma boa oportunidade de botar a mão no misterioso mestre cantor. E após revelarem tudo sob o selo do maior segredo, a Gabrielle e a Mercier colocaram os 20.000 francos no envelope e o entregaram sem pedir explicações a Madame Giry, reintegrada em suas funções. A lanterninha não manifestou qualquer espanto. Desnecessário dizer que foi vigiada. Dirigiu-se imediatamente ao camarote do fantasma e depositou o valioso envelope sobre a mesinha do Appelman. Os 2 diretores, bem como Gabrielle e Mercier, estavam escondidos de maneira a não perderem de vista esse envelope nem por um segundo durante todo o curso da apresentação e mesmo depois, uma vez que, como o envelope não se mexera, aqueles que o vigiavam também não se mexeram e o teatro se esvaziou. E Madame Giry foi embora, enquanto os senhores diretores, Gabrielle e Mercier, lá permaneciam. No fim, eles se cansaram e abriram o envelope após constatarem que os lacres não haviam sido rompidos. À primeira vista, Richard e Moncharmin pensaram que as cédulas continuavam ali, mas logo perceberam que não eram as mesmas. As 20 cédulas verdadeiras haviam sumido, substituídas por 20 cédulas falsas. Veio a raiva e depois também o pavor. É mais sensacional do que Robert Houdin, exclamou Gabrielle. É, replicou Richard.
E custa mais caro. Moncharmin queria chamar imediatamente o comissário. Richard opôs-se. Sem dúvida tinha seu plano. Disse: não sejamos ridículos. Paris inteira riria de nós. O F da ópera ganhou a primeira rodada. Venceremos a segunda. Pensava evidentemente na mensalidade seguinte. De toda forma, haviam sido tão bem tapeados que, durante as semanas seguintes, não conseguiram superar certa depressão. O que, havemos de convir, era bastante compreensível. Se o comissário não foi prontamente chamado, era porque, não devemos esquecer, os senhores diretores ainda acreditavam que a aventura tão bizarra só poderia ser um odioso trote, sem dúvida armado pelos seus antecessores, e sobre o qual convinha não divulgar nada antes de conhecer a verdade verdadeira. Em Moncharmin, contudo, esse pensamento era por instantes anuviado por uma suspeita que ele alimentava com relação ao próprio Richard, o qual tinha veleidades farsescas. Assim, preparados para todas as eventualidades, eles aguardaram os acontecimentos, vigiando e mandando vigiar Madame Giray, com quem Richard fez questão de não comentar nada. Se ela é cúmplice, dizia, as cédulas já estão longe há muito tempo, mas para mim não passa de uma imbecil. Há muitos imbecis nesse caso, replicara Moncharmin pensativo. Como poderíamos desconfiar? Gemeu Richard. Mas não receei nada. Da próxima vez tomarei todas as precauções. E foi assim que chegou a próxima vez, que caiu justamente no dia que viria a assistir ao desaparecimento de Christine Daae. Pela manhã, uma missiva do fantasma lembrando-lhes o prazo. Façam como da última vez. Instruía amavelmente o F da ópera. Funcionou muito bem. Entreguem o envelope, no qual terão colocado os 20.000 francos à excelente Madame Giray. E o bilhete vinha acompanhado do envelope de praxe. Só faltava o conteúdo. A operação deveria ser executada naquela mesma noite, cerca de meia hora antes do espetáculo. Então, meia hora antes de o pano subir para aquela famigerada representação do Fausto que penetramos no covil da direção. Richard mostra o envelope a Moncharmin e, diante dele, conta os 20.000 francos e os coloca no envelope, porém sem fechá-lo. Agora, disse, que chamem Madame Giray. Foram buscar a velha, que entrou fazendo uma bela reverência. A senhorinha vestia seu vestido de tafetá preto de sempre, cuja tonalidade descambava para a ferrugem e o lilás, e seu chapéu de plumas cor de sebo. Parecia de bom humor. Disse sem rodeios. Bom dia, senhores. É para o envelope? Sim, senhora Giray, respondeu Richard com grande amabilidade. É para o envelope. E para outra coisa também. Às suas ordens, senhor diretor. Às suas ordens. E que outra coisa é essa, por favor? Primeiramente, senhora Giray, tenho uma perguntinha a lhe fazer. Faça, senhor diretor. Madame Giray está aqui para responder. Continuas boas com o fantasma? Não poderia estar melhor, senhor diretor. Não poderia estar melhor. Ah, ficamos encantados com isso. Responda-me então, Madame Giray. Pronunciou Richard, assumindo o tom de uma importante confidência. Cá entre nós. Não vejo por que não lhe contarmos. A senhora não é nenhuma tola. Ora, senhor diretor, exclamou a lanterninha, interrompendo o balanço simpático das duas plumas negras do seu chapéu cor de sebo. Peço que acredite que isso nunca foi dúvida para ninguém. Estamos de acordo e vamos nos entender. A história do fantasma é uma boa piada, não é mesmo? Pois bem, igualmente cá entre nós. Ela já durou o suficiente. Madame Giray olhou para os diretores como se eles estivessem falando chinês. Aproximou-se da mesa de Richard e, atarantada, indagou. O que querem dizer com isso? Não entendo.
Ah, entende muito bem. Seja como for, terá de entender. E para começar, vai nos dizer como ele se chama. Ora, mas quem? Aquele de quem é cúmplice, Madame Giry. Sou cúmplice do fantasma? Eu? Cúmplice de quê? A senhora faz tudo o que ele quer. Oh, ele não me atrapalha muito, fiquem sabendo. E ele sempre lhe dá gorjetas. Não me queixo? Quanto ele lhe paga para levar o envelope? 10 francos. Incrível. Não é caro. Por que seria? Eu lhe direi daqui a pouco, Madame Giry. Neste momento, gostaríamos de saber por que razão extraordinária a senhora se entregou de corpo e alma a esse fantasma e não a um outro. Não são alguns tostões ou 10 francos que compram a amizade e a lealdade de Madame Giry. Isso é verdade. E, diacho, essa razão eu posso lhe contar, senhor diretor. Certamente não há nada desonroso nisso. Ao contrário. Não duvidamos disso, Madame Giry. Pois bem, é o seguinte. O fantasma não gosta que eu conte suas histórias. Haha, riu Richard. Mas esta só diz respeito a mim, continuou a velha. Uma noite, no camarote número 5, encontro uma carta para mim. Uma espécie de bilhete escrito com tinta vermelha. Esse bilhete, senhor diretor, eu nem preciso lê-lo para o senhor. Sei de cor. E não o esquecerei nem que eu viva 100 anos. Madame Giry, toda empertigada, recita a carta com uma eloquência tocante. Senhora, 1825, senhorita Ménétrier Corifeu tornou-se marquesa de Coucy. 1832, senhorita Marie Gaglioni, bailarina, é feita condessa Gilbert de Vauzan. 1846, Assotá, bailarina, casa-se com o irmão do rei da Espanha. 1847, Lola Montes, bailarina, casa-se morganaticamente com o rei Luís da Baviera e é nomeada condessa de Landsfeld. 1848, senhorita Maria, bailarina, torna-se baronesa de Hermouville. 1870, Thérèse Hessler, bailarina, casa-se com Dom Fernando, irmão do rei de Portugal. Richard e Moncharmin escutam a velha que, à medida que avança na curiosa enumeração dessas gloriosas uniões, anima-se, apruma-se, atreve-se e, finalmente, inspirada como uma sibila sobre sua trípode, lança com uma voz vibrante de orgulho a última frase da carta profética. 1885. Meg Giry, imperatriz. Esgotada após tal esforço supremo, a lanterninha despenca em sua cadeira e diz: Senhores, estava assinado o fantasma da ópera. Eu já tinha ouvido falar no fantasma, mas só acreditava pela metade. A partir do dia em que ele me anunciou que minha pequena Meg, carne da minha carne, fruto das minhas entranhas, seria a imperatriz, acreditei completamente. Na verdade, não era preciso estudar muito a fisionomia exaltada de Madame Giry para perceber o que era possível obter daquela inteligência luminosa com as palavras fantasma e imperatriz. Mas quem manipulava os cordões daquela extravagante marionete? Quem? A senhora nunca ouviu? Ele fala com a senhora e a senhora acredita em tudo que ele diz? Perguntou Moncharmin. Sim. Em primeiríssimo lugar, é a ele que devo a promoção da minha pequena Meg à primeira bailarina. Eu tinha avisado ao fantasma. Para que ela seja imperatriz em 1885, o senhor não tem tempo a perder. É preciso que ela seja a primeira bailarina imediatamente. Ele respondeu: negócio fechado. E foi só ele dar uma palavrinha com o senhor Poligny para a coisa ser feita. A senhora então admite que o senhor Poligny o viu? Não mais do que eu, mas o ouviu.
O fantasma sussurrou-lhe alguma coisa no ouvido, o senhor sabe? Na noite em que ele saiu branco feito cera do camarote número 5. Moncharmin dá um suspiro. Que história! Geme. Ah, responde Madame Giry. Sempre achei que havia segredos entre o fantasma e o Sr. Poligny. Tudo que o fantasma pedia ao Sr. Poligny, o Sr. Poligny fazia. O Sr. Poligny não recusava nada ao fantasma. Está ouvindo, Richard? Poligny não recusava nada ao fantasma. Sim, estou ouvindo, declarou Richard. O Sr. Poligny é amigo do fantasma. E, como a senhora Giry é amiga do Sr. Poligny, estamos feitos, acrescentou num tom bem rude. Mas o Sr. Poligny não me preocupa. A única pessoa cuja sorte me interessa de verdade, não o escondo, é a senhora Giry. Senhora Giry, sabe o que este envelope contém? Por Deus, não, ela respondeu. Pois bem, olhe. A senhora Giry volta para o envelope, um olhar baço, mas que logo recupera seu brilho. Notas de 1.000 francos! Exclama. Sim, senhora Giry. Sim, notas de 1.000. E a senhora sabia muito bem. Eu, senhor diretor? Eu? Mas eu juro. Não jure, senhora Giry. E agora vou lhe dizer a outra coisa pela qual mandei a chamar. Senhora Giry, vou mandar prendê-la. As 2 plumas negras do chapéu cor de sebo que exibiam comumente a forma de 2 pontos de interrogação metamorfosearam-se imediatamente em pontos de exclamação, quanto ao céu em si vacilou ameaçando o seu coque desmazelado. A surpresa, a indignação, o protesto e o pavor manifestaram-se ainda da mãe da pequena. Meg, por uma espécie de pirueta extravagante, jeté glissade, da virtude ofendida que a trouxe num salto até debaixo do nariz do senhor diretor, o qual não teve outra coisa a fazer senão recuar sua poltrona. Pois mande! A boca que dizia isso pareceu cuspir no rosto do senhor Richard os 3 dentes de que ainda dispunha. O senhor Richard foi heróico. Não recuou mais. Seu indicador ameaçador já apontava para os magistrados ausentes a lanterninha do camarote número 5. Vou mandar prendê-la como ladra, senhora Giry. Repita o que disse. E antes que o senhor diretor Moncharmin tivesse tempo de interpor-se, a senhora Giry desferiu uma sonora bofetada no senhor diretor Richard. Reação de vingança. Mas não foi a mão ressequida da colérica velha que golpeou a face diretorial, e sim o próprio envelope, causa de todo o escândalo. O envelope mágico que se entreabriu de repente, deixando escapar as células que voaram num redemoinho fantástico de borboletas gigantes. Os 2 diretores deixaram escapar um grito e o mesmo pensamento os fez atirarem-se de joelhos para recolher freneticamente e juntar às pressas os valiosos papéis. Continuam verdadeiras? Moncharmin. Continuam verdadeiras, Richard? Continuam verdadeiras. Acima deles, os 3 dentes da senhora Giry entrechocaram-se numa algarávia reverberante repleta de horríveis interjeições. Mas só se ouve nitidamente esse leitmotiv. Eu, uma ladra. Uma ladra? Eu? Ela sufoca e exclama. Estou destruída! E de supetão pula novamente para debaixo do nariz de Richard. Em todo caso, cacareja. O senhor Richard, o senhor deve saber melhor do que eu aonde foram parar os 20.000 francos. Eu? Interroga Richard, estupefato. E como saberia? Imediatamente Moncharmin, severo e preocupado, quer que a boa mulher se explique. O que significa isso? Interroga. E por que a senhora Giry afirma que o senhor Richard deve saber melhor do que ela onde foram parar os 20.000 francos? Quanto a Richard, que ruboriza frente ao olhar de Moncharmin, ele pega a mão de Madame Giry e a sacode com violência. Sua voz é um trovão.
Ela estrondeia, estruge, fulmina. Por que eu saberia melhor do que a senhora onde foram parar os 20.000 francos? Por quê? Porque eles foram parar no seu bolso. Cicia, a velha, fitando-o agora como se mirasse o diabo. É a vez do Sr. Richard ser fulminado, primeiro por essa réplica inesperada, depois pelo olhar cada vez mais suspicaz de Moncharmin. Repentinamente falha-lhe a força de que tanto precisaria naquele momento, difícil para refutar tal desprezível acusação. Assim os mais inocentes, surpreendidos na paz de coração, parecem subitamente, quando o golpe que os golpeia os fazem palidecer, ruborizar, vacilar, aprumar-se, colapsar, protestar, não dizer nada quando seria preciso falar, falar quando não deveriam dizer nada, permanecer secos quando deveriam se molhar ou suar quando deveriam permanecer secos. Parecem, eu ia dizendo, subitamente calmos. Moncharmin deteve o impulso vingador com que Richard, que era inocente, ia precipitar-se sobre a senhora Girray, e encorajador pôs-se a interrogar esta última, com doçura. Como pôde suspeitar que o meu colaborador tivesse colocado 20.000 francos em seu bolso? Eu nunca disse isso, declara Madame Girray, visto ter sido eu mesma em pessoa que coloquei os 20.000 francos no bolso do Sr. Richard. E acrescentou a meia voz. Paciência. Está feito. Que o fantasma me perdoe. Como Richard começou a berrar, Moncharmin ordena-lhe com autoridade que se cale. Calminha aí. Deixe essa mulher se explicar. Permita-me interrogá-la. E acrescenta. É realmente estranho você se exaltar tanto. Estamos próximos do momento em que todo esse mistério será esclarecido. E você fica furioso? Está errado. Quanto a mim, estou me divertindo à larga. Madame Girray, mártir, ergue a cabeça que irradia a fé em sua própria inocência. O senhor afirma que havia 20.000 francos no envelope que eu coloquei no bolso do Sr. Richard, mas, repito, eu não sabia nada disso. Tampouco o Sr. Richard, aliás. Interveio Richard, afetando subitamente um ar de valentia que desagradou a Moncharmin. Eu também não sabia de nada. A senhora enfia 20.000 francos no meu bolso e eu não sabia de nada. Isso me deixa completamente à vontade, senhora Girray. Sim, aqueceu a terrível senhora. É verdade. Nós não sabíamos de nada, nem um nem outro. Mas o senhor deve ter acabado percebendo. Richard com certeza devoraria a senhora Girray se Moncharmin não estivesse ali. Mas Moncharmin protege. Apressa um interrogatório. Que espécie de envelope a senhora colocou, então, no bolso do Sr. Richard? Não era o mesmo que lhe entregamos? O que a senhora levou na nossa presença ao camarote número 5? No entanto, somente este continha os 20.000 francos. Com licença. Foi de fato aquele que o senhor diretor me entregou que eu enfiei no bolso do senhor diretor. O que deixei no camarote do fantasma era outro envelope exatamente idêntico que eu tinha todo preparado na manga e que o fantasma tinha me passado. Dizendo isso, Madame Girray tira da manga o envelope todo preparado com seu sobrescrito, idêntico ao que contém os 20.000 francos. Os senhores diretores apoderam-se dele. Ao examiná-lo, constam que lacres com seu próprio sinete diretorial o fecham. Abrem-no. Contém 20 cédulas falsas, iguais às que os deixaram estupefatos um mês antes. Como é simples, comenta Richard. Como é simples, repete mais solene Moncharmin. Os truques mais ilustres, responde Richard. Sempre foram os mais simples, basta um comparsa. Ou uma comparsa, acrescenta num tom neutro Moncharmin. E mantendo os olhos cravados em Mary Girray, Madame Girray, como se quisesse hipnotizá-la. Era mesmo o fantasma que fazia esse envelope chegar à senhora e era ele quem dizia para subir o que nós lhe entregávamos? Era
Ele que lhe dizia para colocar este último no bolso do Sr. Richard? Oh, naturalmente que era ele. Poderia então nos oferecer, senhora, uma amostra de seus pequenos talentos? Aqui está o envelope. Faça como se não soubéssemos de nada. Às suas ordens, senhores. Madame Giray pega o envelope carregado com suas 20 cédulas e se dirige à porta. Prepara-se para sair. Os 2 diretores já estão grudados nela. Ah, essa não vai nos driblar. Estamos cheios. Não vamos recomeçar. Perdão, senhores. Desculpa-se a velha. Perdão. Os senhores me pediram para fazer como se não soubessem de nada. Pois bem, se não soubessem de nada, eu iria embora com o seu envelope. E aí? Como enfiaria no meu bolso? Argumenta Richard, de quem Moncharmin não desgruda o olho esquerdo, enquanto o direito está concentradíssimo na senhora Giray. Posição difícil para o olhar, mas Moncharmin está disposto a tudo para descobrir a verdade. Devo insinuá-lo em seu bolso no momento em que o senhor menos esperar, senhor diretor. O senhor sabe que, durante a noite, sempre venho dar uma voltinha nas coxias e frequentemente acompanho, como é meu direito, de mãe, minha filha ao foyer do balé. Levo para ela suas sapatilhas no momento do divertissement e até mesmo seu regadorzinho. Em suma, entro e saio à vontade. Os senhores assinantes também aparecem. O senhor também, senhor diretor. É muita gente. Passo atrás do senhor e enfio o envelope no seu bolso traseiro da calça, e isso não é nenhuma bruxaria. Isso não é bruxaria, rosna Richard, revolvendo olhos de Júpiter. Tornam-te. Isso não é bruxaria? Mas pego em flagrante delito de mentira, sua velha bruxa. O insulto fere menos a honrada senhora do que o golpe que querem desfechar em sua boa-fé. Ela se reergue desgrenhada, os 3 dentes de fora. Por quê? Porque aquela noite eu estava na sala vigiando o camarote número 5 e o falso envelope que a senhora tinha deixado lá. Só desci ao foyer do balé por 1 segundo. Seja como for, senhor diretor, não foi nessa noite que lhe restituí o envelope, mas na récita seguinte. Preste atenção. Foi na noite em que o senhor subsecretário de Belas Artes... A estas palavras, o senhor Richard interrompe bruscamente a senhora Giray. Bolas! É verdade, disse pensativo. Estou me lembrando. Agora me lembro. O senhor subsecretário foi às coxias. Solicitou-me. Eu estava nos degraus do foyer. O senhor subsecretário e seu chefe de gabinete estavam no próprio foyer. Voltei-me de repente. Era a senhora que passava atrás de mim. Senhora Giray, acho que roçou em mim. Só havia senhora atrás de mim. Oh, ainda a vejo. Exatamente. É isso, senhor diretor. É exatamente isso. Eu acabava de deixar meu negocinho no seu bolso. É um bolso bastante confortável, senhor diretor. E a senhora Giray mais uma vez alia o gesto à palavra. Passa atrás do senhor Richard, tão velozmente que o próprio Moncharmin, que dessa vez observava com seus 2 olhos, fica impressionado e deixa o envelope no bolso de uma das abas do fraque do senhor diretor. Evidentemente, exclamou Richard um pouco pálido. O F da ópera agora passou dos limites. O problema para ele formulava-se assim: suprimir todo o intermediário perigoso entre aquele que dá os 20.000 francos e o que os recebe. Não havia solução melhor do que vir pegá-los no meu bolso sem que eu percebesse, uma vez que eu nem sequer sabia que eles estavam ali. É admirável. Oh, admirável sem dúvida, reiterou Moncharmin. Só está se esquecendo de uma coisa, Richard. É que, desses 20.000 francos, 10 eram meus e não colocaram nada no meu bolso. Capítulo 18. Singular atitude de uma alfinete de fralda. Continuação.
A última frase de Moncharmin exprimia a suspeita que agora ele alimentava com relação a seu colaborador de maneira clara o bastante para que disso não resultasse imediatamente uma explicação tempestuosa, no fim da qual ficou acertado que Richard iria curvar-se a todas as vontades de Moncharmin com o objetivo de ajudá-lo a descobrir o miserável que caçoava deles. Chegamos assim ao entreato do jardim, durante o qual o senhor secretário Remy, a quem nada escapa, observou com estranheza a curiosa conduta de seus diretores, o que torna ainda mais fácil para nós apontar a razão de atitudes tão excepcionalmente barrocas e, sobretudo, tão pouco conformes à ideia que é mister fazer da dignidade diretorial. A conduta de Richard e Moncharmin era ditada pela revelação que acabavam de lhes fazer. Primeiro, aquela noite, Richard deveria repetir exatamente os gestos que efetuara por ocasião do desaparecimento dos 20.000 francos. Segundo, Moncharmin não devia perder de vista, nem por um segundo, o bolso traseiro de Richard, no qual a senhora Giray teria introduzido os segundos 20.000. No lugar exato onde se encontrava ao cumprimentar o senhor subsecretário de Belas Artes, veio posicionar-se o senhor Richard, tendo a poucos passos de distância às suas costas o senhor Moncharmin. A senhora Giray passa, roça no senhor Richard, livra-se dos 20.000 no bolso de uma das abas do fraque do senhor diretor e desaparece. Ou melhor, somem com ela. Executando a ordem que Moncharmin dera-lhe um pouco mais cedo, antes da reconstituição da cena, Mercier tranca a boa senhora no escritório da administração. Assim, será impossível para a velha comunicar-se com o seu fantasma. E ela consente, pois Madame Giray não é mais senão uma pobre figura desplumada, aterrada, abrindo olhos de ave arisca sob uma crista revolta e soltando suspiros de rachar as colunas da grande escadaria. Nesse intervalo, o senhor Richard se curva, faz a reverência, cumprimenta e recua como se tivesse à sua frente aquele funcionário eminente e todo-poderoso que é o senhor subsecretário de Estado de Belas Artes. Entretanto, tais demonstrações de polidez, mesmo que não suscitassem nenhum espanto, caso diante do senhor diretor estivesse o subsecretário de Estado, causaram aos espectadores dessa cena tão natural, porém tão inexplicável, uma estupefação bastante compreensível, já que diante do senhor diretor não havia ninguém. O senhor Richard cumprimentava o vazio, curvava-se diante do vácuo e recuava, dando marcha a ré perante o nada. Como se não bastasse, a poucos passos dele, o senhor Moncharmin imitava-o, e empurrando o senhor Remy, suplicava ao senhor embaixador de La Borderie e ao senhor diretor de Crédit Central que não tocassem no senhor diretor. Moncharmin, que tinha uma ideia na cabeça, não queria que dali a pouco Richard viesse lhe dizer, evaporados os 20.000 francos, talvez seja o senhor embaixador, ou o senhor diretor do Crédit Central, ou até mesmo o senhor secretário Remy. Ainda mais que, por ocasião da primeira cena, Richard admitira não ter encontrado ninguém naquela parte do teatro após ser roçado pela senhora Giray. Por que então, eu lhes pergunto, uma vez que eles deviam repetir exatamente os mesmos gestos, encontraria alguém hoje? Após um pequeno recuo para fazer a saudação, Richard, por prudência, continuou a andar de marcha a ré, até o corredor da administração. Portanto, continuava vigiado na retaguarda por Moncharmin, enquanto ele mesmo vigiava suas abordagens de frente. Mais uma vez, essa maneira absolutamente inédita de passear nas coxias adotada pelos senhores diretores da Academia Nacional de Música não passou despercebida. Foi notada. Felizmente para os senhores Richard e Moncharmin, no momento dessa curiosíssima cena, as ratinhas estavam quase todas nos andares superiores, pois os senhores diretores teriam causado sensação junto às mocinhas.
mas eles só pensavam nos seus 20.000 francos. Ao chegarem ao penumbroso corredor da administração, Richard disse em voz baixa a Moncharmin: tenho certeza de que ninguém tocou em mim. Agora, afaste-se e me vigie na penumbra até a porta do meu gabinete. Não devemos alertar ninguém. Logo veremos o que vai acontecer. Mas o Sr. Moncharmin replica: não, Richard, não. Vá na frente. Vou imediatamente atrás. Estou a menos de um passo. Ora, exclama Richard, assim nunca poderão nos roubar nossos 20.000 francos? Assim espero, declarou Moncharmin. Então, o que fazemos é absurdo. Estamos fazendo exatamente o que fizemos da última vez. Da última vez, juntei-me a você na saída do palco, no canto desse corredor, e segui-o atrás de você. Você está certo, suspira Richard, balançando a cabeça e obedecendo passivamente a Moncharmin. 2 minutos mais tarde, os 2 diretores trancavam-se no gabinete da direção. Foi o próprio Moncharmin que colocou a chave em seu bolso. Ficamos trancados assim da última vez, observou. Até o momento em que você deixou a ópera para ir para casa. É verdade. E ninguém veio nos perturbar? Ninguém. Então, deduziu Richard, que se esforçava para juntar suas recordações. Então eu certamente teria sido roubado no trajeto entre a ópera e a minha residência? Não, disse Moncharmin num tom mais seco do que nunca. Isso não é possível. Fui eu que o deixei em casa no meu coche. Os 20.000 francos desapareceram na sua casa. Não tenho mais a menor dúvida quanto a isso. Essa era a ideia que Moncharmin germinava. Isso é inacreditável, protestou Richard. Tenho total confiança nos meus criados. E, se um deles tivesse dado esse golpe, teria fugido em seguida. Moncharmin deu de ombros, parecendo indicar que não descia a tais detalhes. Diante disso, Richard começa a achar que Moncharmin interpela-o num tom além do insuportável. Moncharmin, isso já é demais. Richard, isso já é demais. Ousa suspeitar de mim? Sim, uma piada de extremo mau gosto? Ninguém faz piada com 20.000 francos. Pois é justamente o que penso, declara Moncharmin, abrindo um jornal em cuja leitura mergulha ostensivamente. O que vai fazer? Pergunta Richard. Vai ler o jornal agora? Sim, Richard, até a hora em que irei acompanhá-lo até a sua casa. Como da última vez? Como da última vez. Richard arranca o jornal das mãos de Moncharmin. Moncharmin levanta-se mais irritado do que nunca. Tem diante de si um Richard exasperado que, cruzando os braços no peito, gesto de insolente desafio desde os primórdios do mundo, lhe diz: eis o que penso. Penso no que poderia pensar se, como da última vez, após passar a noite a sós com você, você me levasse até a minha casa e se, no momento de nos despedirmos, eu constatasse que os 20.000 francos tinham desaparecido do bolso do meu fraque, como da última vez. E o que poderia pensar? Exclamou Moncharmin ruborizado. Eu poderia pensar que, uma vez que não se afastou 1 centímetro de mim, e que, em conformidade com seu desejo, você foi o único a se aproximar de mim como da última vez, eu poderia pensar que, se esses 20.000 francos não estão mais no meu bolso, há grande probabilidade de estarem no seu. Moncharmin dá um pulo ante tal hipótese. Oh! Exclamou. Um alfinete de fralda? O que pretende fazer com um alfinete de fralda? Prender você. Um alfinete de fralda. Um alfinete de fralda? Quer me prender com um alfinete de fralda?
Sim, junto com os 20.000 francos. Assim, seja aqui ou no trajeto daqui até a sua residência, ou dentro dela, você sentirá claramente a mão que puxará seu bolso e verá se a minha é ela, Richard. Ah, é você que suspeita de mim agora. Um alfinete de fralda? Foi nesse instante que Moncharmin abriu a porta do corredor gritando: um alfinete de fralda! Quem tem um alfinete de fralda? E também sabemos como nesse instante o secretário Remy, que não tinha um alfinete de fralda, foi recebido pelo diretor Moncharmin, enquanto um contínuo providenciava para este último o tão desejado alfinete de fralda. Eis o que aconteceu. Moncharmin, após fechar a porta, ajoelhou-se atrás de Richard. Espero, disse, que os 20.000 francos continuem aí. Eu também, disse Richard. Os verdadeiros? Perguntou Moncharmin, dessa vez determinado a não se deixar engabelar. Olhe, recuso-me a tocá-los, declarou Richard. Moncharmin retirou o envelope do bolso de Richard e, tremendo, dele retirou as cédulas, pois, dessa vez, para poderem constatar a presença das cédulas a qualquer momento, não haviam nem lacrado, nem mesmo colado o envelope. Tranquilizou-se ao constatar que estavam todas ali verdadeiríssimas. Juntou-as no bolso do fraque e espetou-as com um grande cuidado. Depois disso, sentou-se atrás do fraque, do qual não despregou mais o olho, enquanto Richard, sentado à sua mesa, não esboçava qualquer movimento. Um pouco de paciência, ordenou Moncharmin. É questão de minutos. Daqui a pouco o relógio dará as 12 badaladas da meia-noite. Foi na 12ª badalada que partimos da última vez. Oh, terei toda a paciência necessária. O tempo passava, lento, pesado, misterioso, asfixiante. Richard começou a rir. Terminei acreditando, disse, na onipotência do fantasma. Não acha que, especialmente neste instante, há na atmosfera deste recinto alguma coisa que inquieta, indispõe, apavora? É verdade, admitiu Moncharmin, que estava realmente impressionado. O fantasma, continuou Richard baixinho e como se temesse ser escutado por invisíveis ouvidos. O fantasma. E se fosse mesmo um fantasma que deu nesta mesa 3 batidas secas que ouvimos perfeitamente, que nela deposita os envelopes mágicos, que fala no camarote número 5, que mata Joseph Buquet, que solta o lustre e que nos rouba. Afinal, estamos só eu e você aqui. Se as cédulas desaparecerem sem a nossa interferência, minha ou sua, não nos restará senão acreditar no fantasma. No fantasma. Nesse momento, o relógio do pêndulo sobre a lareira disparou seu mecanismo e ressoou a primeira pancada da meia-noite. Os 2 diretores sentiram um calafrio. Uma angústia os asfixiava, cujas causas eles não saberiam dizer e que tentavam em vão combater. O suor escorria sobre suas frontes. É a 12ª badalada, e ela reverberou singularmente em seus ouvidos. Quando o pêndulo se calou, eles deram um suspiro e se levantaram. Acho que podemos ir, considerou Moncharmin. Creio que sim, cedeu Richard. Antes de partirmos, permite que eu verifique o seu bolso? Como não, Moncharmin? É imperioso. E então? Perguntou Richard a Moncharmin, que a apalpava. E então continua a sentir o alfinete. Evidentemente, como você dizia muito bem, não podem mais nos roubar sem que percebamos. Mas Moncharmin, cujas mãos continuavam ocupadas com o bolso, berrou.
Continuo a sentir o alfinete, mas não sinto mais as cédulas. Não brinque, Moncharmin. Não é hora para isso. Ora, apalpe você mesmo. Com um gesto, Richard despe sua casaca. Os 2 diretores arrancam o bolso. O bolso está vazio. O mais curioso é que o alfinete continuava espetado no mesmo lugar. Richard e Moncharmin empalideciam. Não restava mais dúvida quanto ao sortilégio. O fantasma, murmura Moncharmin. Mas Richard avança bruscamente para o colega. Só você tocou no meu bolso. Devolva meus 20.000 francos! Devolva meus 20.000 francos! Pela minha alma! Suspira Moncharmin à beira de uma síncope. Juro que não estão comigo! E, como batiam a porta, ele foi abri-la caminhando num passo quase automático, mal parecendo conhecer o administrador Mercier, trocando com ele frases disparatadas, não compreendendo nada do que o outro lhe dizia e depositando com um gesto inconsciente na mão desse fiel servidor completamente perplexo o alfinete de fralda, que não lhe era mais de nenhuma serventia. Capítulo 19. O comissário de polícia, o visconde e o persa. A primeira coisa que o senhor comissário de polícia fez ao entrar na sala da direção foi pedir notícias da cantora. Christine Daae não está aqui? Era seguido, como eu disse, por uma multidão compacta. Christine Daae? Não, respondeu Richard. Por quê? Quanto a Moncharmin, não tem mais forças para pronunciar uma palavra. Seu estado de espírito é muito mais grave que o de Richard, pois Richard ainda pode suspeitar de Moncharmin. Mas Moncharmin acha-se diante do grande mistério, aquele que causa arrepios na humanidade desde o seu nascimento. O desconhecido. Richard prossegue, pois a multidão que cerca os diretores e o comissário observa um silêncio impressionante. Por que me pergunta, senhor comissário, se Christine Daae está aqui? Porque precisamos encontrá-la, senhores diretores da Academia Nacional de Música, declara solenemente o senhor comissário de polícia. Como assim? Precisamos encontrá-la? Ela então desapareceu? No meio do espetáculo? No meio do espetáculo? Isso é extraordinário. Não é mesmo? E tão extraordinário quanto esse desaparecimento é o fato de ser eu a lhe trazer a notícia. Com efeito, aquece Richard, que segura a cabeça com as mãos e murmura. Que história é essa agora? Oh, francamente, quantos motivos para pedir demissão? E arranca alguns pelos do bigode sem sequer perceber. Quer dizer, ele balbucia como que num sonho. Que ela desapareceu no meio do espetáculo? Sim, foi raptada no ato da prisão no momento em que invocava a ajuda dos céus, mas duvido que tenha sido raptada pelos anjos. E eu tenho certeza disso. Todo mundo se volta. Um rapaz pálido e trêmulo de emoção repete. Tenho certeza disso. Tem certeza de quê? Interroga o Mifrod. De que Christine Daae foi raptada por um anjo, senhor comissário, e eu poderia lhe dizer seu nome. Senhor Visconde de Chagny, está me dizendo que a senhorita Christine Daae foi raptada por um anjo? Por um anjo da ópera, sem dúvida? Raoul olhava à sua volta. Evidentemente procura alguém. Nesse minuto em que lhe parece tão necessário pedir que a polícia socorra sua noiva, não o aborreceria rever aquele misterioso desconhecido que ainda há pouco lhe recomendava discrição. Mas não o descobre em parte alguma. Vamos, ele precisa falar.
Não saberia, contudo, explicar-se diante daquela multidão que o mira com uma curiosidade indiscreta. Sim, senhor, por um anjo da ópera, respondeu ao Sr. Mifroid. E eu lhe direi onde ele mora quando estivermos a sós. Tem razão, cavalheiro. E o comissário de polícia, fazendo Raoul sentar-se ao seu lado, bota todo mundo para fora, exceto, naturalmente, os diretores que, não obstante, não teriam protestado, de tal forma, pareciam acima de todas as contingências. Então Raoul se decide. Senhor comissário, esse anjo chama-se Eric, mora na ópera e é o anjo da música. O anjo da música? Sério? Aí está uma coisa bem curiosa. O anjo da música? E, encarando os diretores, o senhor comissário de polícia Mifroid pergunta: Os senhores conservam esse anjo nesta casa? Os senhores Richard e Moncharmin balançam a cabeça sem sequer sorrirem. Oh, fez o visconde. Esses senhores certamente ouviram falar do fantasma da ópera. E ele e o anjo da música são a mesma coisa. E o seu nome verdadeiro é Eric. O senhor Mifroid tinha se levantado e observava atentamente Raoul. Perdão, cavalheiro. Porventura sua intenção é caçoar da justiça? Eu? Protestou Raoul, que pensou dolorosamente. Mais um que não me dá ouvidos. Então que conversa fiada é essa de fantasma da ópera? Repito que esses senhores ouviram falar a respeito dele. Parece que conhecem o fantasma da ópera, cavalheiros. Richard levantou-se com os últimos fios do bigode na mão. Não, senhor comissário. Não o conhecemos. Mas gostaríamos muito de conhecer, pois justo esta noite ele nos roubou 20.000 francos. E Richard voltou para Moncharmin um olhar que parecia dizer: Devolva-me os 20.000 francos ou eu conto tudo. Moncharmin compreendeu-o, de modo que, fazendo um gesto de desânimo, suspirou. Ah, conte tudo, conte tudo! Quanto a Mifroid, observando alternadamente os diretores e Raoul, perguntava-se se não tinham se perdido no hospício. Passou a mão no cabelo. Um fantasma, disse, que na mesma noite rapta uma cantora e rouba 20.000 francos. É um fantasma soberbado. Se me permitem, vamos ordenar as perguntas. Primeiro a cantora de ópera, depois os 20.000 francos. Vamos, senhor de Chagny. Sejamos sérios. O senhor acredita que a senhorita Christine Daae foi sequestrada por um indivíduo chamado Eric. Conhece, então, esse indivíduo? Viu-o? Sim, senhor comissário. Onde isto? Num cemitério. O senhor Mifroid sobressaltou-se e, continuando a fitar Raoul, disse: É óbvio. Em geral é lá que encontramos os fantasmas. E o que fazia nesse cemitério? Senhor, explicou Raoul, reconheço plenamente a estranheza das minhas respostas e o efeito que elas produzem em sua pessoa. Mas suplico que acredite que estou de posse de todas as minhas faculdades. Disso depende a salvação da pessoa que me é mais cara no mundo, ao lado do meu bem-amado irmão Felipe. Gostaria de convencê-lo em poucas palavras, pois a hora urge e os minutos são preciosos. Infelizmente, se eu não contar a história mais estranha do mundo desde o início, o senhor não acreditará. Vou lhe contar, senhor comissário, tudo o que sei sobre o fantasma da ópera. Ai de mim. Senhor comissário, não sei muita coisa. Fale assim mesmo. Fale assim mesmo, exclamou Richard e Moncharmin subitamente muito interessados. Infelizmente, para a fugaz esperança que tinham concebido de virem a saber algum detalhe suscetível de colocá-los no rastro do embusteiro, logo tiveram de se render à triste evidência de que o Sr. Raoul de Chagny perdera completamente o juízo. Toda aquela história de perros-guirec,
caveiras e violino encantado só poderia ter nascido no cérebro desmiolado de um apaixonado. Era visível, de resto, que o senhor comissário Mifroud partilhava cada vez mais essa maneira de ver e, certamente, o magistrado teria posto fim àquelas declarações sem pé nem cabeça, da qual demos um apanhado na primeira parte desta narrativa, se as circunstâncias por si sós não tivessem se encarregado de interrompê-las. A porta acabava de se abrir e entrou um indivíduo trajando um amplo e peculiar redingote e tendo na cabeça uma cartola ao mesmo tempo puída e reluzente, que lhe descia até as 2 orelhas. Correu até o comissário e confabulou com ele. Era algum agente policial, sem dúvida, que vinha cumprir alguma missão urgente. Durante esse colóquio, o senhor Mifroud não despregava os olhos de Rao. Por fim, dirigindo-se a este, disse: Cavalheiro, já falamos o suficiente do fantasma. Agora, se não vê inconveniente, falemos um pouco do senhor. Pretendia raptar a senhorita Christine Daae esta noite? Sim, senhor comissário. Na saída do teatro? Sim, senhor comissário. Tomou as providências nesse sentido? Sim, senhor comissário. O coche que o trouxe deveria levar a ambos. O cocheiro estava avisado, seu itinerário traçado com antecedência. Mais que isso, ele deveria encontrar cavalos descansados em cada escala. É verdade, senhor comissário. No entanto, seu coche continua aqui aguardando suas ordens do lado da rotunda, certo? Sim, senhor comissário. Sabia que ao lado do seu havia 3 outros coches? Não prestei a menor atenção. Eram os da senhorita Sorel, que não encontrou vaga no pátio da administração, da Carlota e do seu irmão, o senhor Visconde de Chagny. É possível? O que é certo em contrapartida é que, se a sua própria equipagem, a da Sorel e a da Carlota, continuam em seus lugares no meio-fio da rotunda, o do senhor Conde de Chagny não está mais lá. Isso não tem nada a ver, senhor comissário. Perdão. O senhor Conde não se opunha ao seu casamento com a senhorita Daae? Isso diz respeito exclusivamente à família. O senhor me respondeu. Ele se opunha. Eis porque o senhor raptava Christine Daae para longe das possíveis interferências do senhor seu irmão. Pois bem, senhor de Chagny, permita-me informar-lhe que seu irmão foi mais ágil que o senhor. Foi ele quem raptou Christine Daae. Oh, gemeu Rao, levando a mão ao coração. Isso não é possível. Tem certeza do que diz? Logo após o desaparecimento da artista, que foi arquitetado com cúmplices que ainda estabeleceremos, ele pulou dentro do seu coche e saiu desabalado através de Paris. Através de Paris? Rosnou o pobre Rao. O que entende por através de Paris? E para fora de Paris. Para fora de Paris. Que estrada? A estrada de Bruxelas. Um grito rouco escapava da boca do desditoso rapaz. Oh! Ele exclama. Juro que os alcançarei! E em 2 pulos estava fora do gabinete. Traga-nos ela de volta! Grita alegremente o comissário. Hã? Eis uma informação que não fica atrás daquela do anjo da música? Com isso, o senhor Mifroud volta-se para sua plateia estupefata e lhe administra essa pequena lição de polícia honesta, mas de forma alguma pueril. Não sei se foi realmente o senhor Conde de Chagny quem raptou Christine Daae, mas preciso saber e, no momento, não vejo ninguém melhor do que o Visconde, seu irmão, para querer me informar. Neste exato instante, ele corre, voa, é meu principal auxiliar. Eis, cavalheiros, a arte da polícia julgada tão complicada, a qual, contudo, parece bem simples ao descobrirmos que deve consistir em fazer essa polícia agir, sobretudo usando pessoas que não pertencem aos seus quadros.
Mas o senhor comissário de polícia Mifroud talvez não ficasse tão satisfeito consigo mesmo se soubesse que a carreira de seu veloz mensageiro tinha sido interrompida no primeiro corredor, esvaziado da multidão de curiosos que fora dispersada. O corredor parecia deserto. No entanto, Raoul viu seu caminho barrado por uma grande senhora. «Aonde vai tão depressa, senhor de Chagny?» perguntou a sombra. Raoul, impaciente, erguera a cabeça e reconhecera o barrete de Astrakhan. Parou. «O senhor de novo?» gritou com uma voz febril. «O senhor que conhece os segredos de Eric e não quer que eu os mencione. Afinal, quem é o senhor?» «O senhor sabe muito bem? Sou o persa», respondeu a sombra. Capítulo 20. O Visconde e o persa. Raoul lembrou-se então de que, certa noite de espetáculo, seu irmão apontara-lhe aquele vago personagem, a cujo respeito tudo se ignorava, salvo que era um persa, e que morava num velho e pequeno apartamento à rua de Rivoli. O homem da tez de ébano, dos olhos de jade e do barrete de Astrakhan inclinou-se para Raoul. «Espero, senhor de Chagny, que não tenha traído o segredo de Eric.» «E por que eu hesitaria em trair esse monstro, senhor?» replicou Raoul com altivez, tentando livrar-se do importuno. «Por acaso é seu amigo?» «Espero que não tenha falado nada sobre Eric, cavalheiro, porque o segredo de Eric é o de Christine Daae, e falar de um é falar da outra.» «Oh, senhor!» exclamou Raoul cada vez mais impaciente. «O senhor parece estar a par de muitas coisas que me interessam. Pena que não tenho tempo de ouvi-lo.» «Mais uma vez, senhor de Chagny. Aonde vai com tanta pressa?» «Não adivinha? Socorrer Christine Daae?» «Então, cavalheiro, fique, pois Christine Daae está aqui.» «Com Eric?» «Com Eric? Como sabe disso?» «Estava assistindo ao espetáculo e só existe um Eric no mundo capaz de maquinar esse rapto.» «Oh!» suspirou profundamente. «Reconheci a mão do monstro.» «Então o conhece?» O persa não respondeu, mas Raoul ouviu um novo suspiro. «Senhor», disse Raoul, «ignoro quais são suas intenções, mas pode fazer algo por mim? Isto é, por Christine Daae?» «Creio que sim, senhor de Chagny. Eis porque eu abordei.» «O que pode fazer?» «Tentar levá-lo até ela e até ele.» «Senhor, esta é uma empreitada que já tentei em vão esta noite, mas se me fizer esse obséquio, minha vida lhe pertence.» «Senhor, mais uma coisa. O comissário acaba de me informar que Christine Daae foi raptada pelo meu irmão, o conde Philippe.» «Oh, senhor de Chagny, não acredito em nada disso.» «Impossível, não é mesmo?» «Não sei se é impossível, mas há muitas formas de rapto e, ao que eu saiba, o senhor conde Philippe nunca trabalhou com ilusionismo.» «Seus argumentos impressionam, cavalheiro, e eu não passo de um louco.» Depressa, entrego-me inteiramente ao senhor. Como não lhe dar crédito quando mais ninguém acredita em mim? Quando é o único a não sorrir ao escutar o nome de Eric. Dizendo isso, o rapaz, cujas mãos ardiam em febre, tinha num gesto espontâneo tomado as mãos do persa. Estavam geladas. «Silêncio», disse o persa, parando à espreita dos rumores distantes do teatro e dos menores estalidos que se produziam nas paredes e corredores adjacentes. «Não enunciemos mais esta palavra aqui. Falemos ele. Teremos menos chances de atrair sua atenção.» «Julga-o então bem próximo de nós?»
Tudo é possível, cavalheiro. Se neste momento ele não estiver com sua vítima na morada do lago. Ah, o senhor também conhece essa tal morada? Se não está em sua morada, ele pode estar dentro dessa parede, dentro desse assoalho, dentro desse teto. Como eu vou saber? O olho nessa fechadura, o ouvido nessa viga. E o persa, pedindo-lhe que amortecesse o barulho de seus passos, arrastou Raoul por corredores que o rapaz nunca vira, nem mesmo nos tempos em que Christine guiava-o por aquele labirinto. Tomara, disse o persa. Tomara que Darius tenha chegado. Quem é esse Darius? Interrogou novamente o moço correndo. Darius é meu criado. Encontravam-se nesse momento no centro de uma verdadeira praça deserta, salão imenso que um toco de vela mal iluminava. O persa deteve Raoul e, baixinho, tão baixinho que Raoul tinha dificuldade para ouvi-lo, perguntou-lhe: O que o senhor disse ao comissário? Disse-lhe que o raptor de Christine Daae era o anjo da música, vulgo o fantasma da ópera, e que seu verdadeiro nome era... Shhh. E o comissário acreditou? Não. Não deu nenhuma importância ao que o senhor dizia? Nenhuma. Tomou-o por louco? Sim. Melhor assim, suspirou o persa. Seguiram adiante. Após subirem e descerem várias escadas desconhecidas de Raoul, os dois homens viraram-se diante de uma porta que o persa abriu com uma pequena gazua que tirou do bolso do colete. O persa, como Raoul, estava naturalmente de fraque. Só que, enquanto Raoul usava uma cartola, o persa tinha na cabeça um barrete de Astracan, já mencionado por mim. Aquilo era uma excrescência no código de elegância que regia as coxias onde é exigida a cartola, mas ninguém ignora que na França permite-se tudo aos estrangeiros. O boné de viagem aos ingleses, o barrete de Astracan aos persas. Cavalheiro, disse o persa, sua cartola será um estorvo na expedição que planejamos. Melhor deixá-la no camarim. Que camarim? Indagou Raoul. Ora, no de Christine. E, tendo feito Raoul atravessar a porta que acabava de abrir, o persa apontou à sua frente o camarim da atriz. Raoul ignorava ser possível chegar ao camarim de Christine por um caminho diferente do que costumava usar. Encontrava-se então na porta do corredor que ele tinha o hábito de atravessar, antes de bater a porta do camarim. Oh, o senhor conhece bem a ópera? Não tanto quanto ele, respondeu modestamente o persa, e empurrou o rapaz para dentro do camarim de Christine. O aposento achava-se tal como ele o deixara momentos antes. Após fechar a porta, dirigiu-se até o painel bem fino que separava o camarim de uma saleta que o sucedia. Escutou. Depois pigarreou bem alto. Imediatamente ouviram alguma coisa se mexer dentro desse quartinho e logo em seguida alguém batia a porta do camarim. Entre, disse o persa. Um homem entrou vestido igualmente um barrete de Astracan e uma comprida opalanda. Cumprimentou e puxou de sua veste uma caixa ricamente cinzelada. Depositou-a na mesa de toalete. Cumprimentou novamente e dirigiu-se à porta. Ninguém o viu entrar, Darius? Não, patrão. Que ninguém o veja sair. O criado arriscou uma espiada no corredor e, num piscar de olhos, desapareceu. Senhor, alertou Raoul. Algo me ocorre. É que podem muito bem nos flagrar aqui, o que evidentemente nos traria aborrecimentos. O comissário faria uma varredura completa neste camarim. Bah, não é o comissário que devemos temer. O persa abrira a caixa. Nela havia um par de longas pistolas com desenhos e ornamentos magníficos. Logo após o rapto de Christine Daae, ordenei ao meu criado que me trouxesse essas armas, cavalheiro. Conheço-as há muito tempo, são da minha confiança.
Pretende bater-se em duelo? Interrogou o rapaz, surpreso com a chegada daquele arsenal. Com efeito, é de um duelo que estamos a caminho, senhor. O outro respondeu, examinando a espoleta de suas pistolas. E que duelo? Dizendo isso, estendeu uma pistola a Rao e continuou a falar. Nesse duelo seremos 2 contra 1, mas esteja preparado para tudo, cavalheiro, pois não lhe escondo que vamos lidar com o mais terrível adversário que possa imaginar. Mas ama Christine Daae, estou certo? E como, senhor? Mas o senhor que não a ama, me explique por que o vejo disposto a arriscar sua vida por ela. O senhor certamente odeia Eric? Não, cavalheiro, disse tristemente o persa. Não o odeio. Se o odiasse, há muito tempo que ele não prejudicaria mais ninguém. Ele prejudicou o senhor? O mal que ele me fez, eu perdoei. É absolutamente extraordinário, continuou o rapaz. Ouvi-lo falar desse homem. Chama-o de monstro, menciona seus crimes. Ele lhe faz mal e encontra no senhor a mesma e paradoxal piedade que me desesperava na própria Christine. O persa não respondeu. Tinha ido pegar um banquinho alto e foi recostá-lo na parede oposta ao grande espelho que ocupava todo o lanço frontal. Em seguida subira no banquinho e, com o nariz no papel que revestia a parede, parecia procurar alguma coisa. E então, cavalheiro? Disse Rao, que fervilhava de impaciência. Estou esperando. Vamos! Vamos aonde? Perguntou o outro sem desviar a cabeça. Ora, atrás do monstro. Desçamos? Não me disse que tinha meios para isso? Estou procurando. E o nariz do persa passeou novamente ao longo de toda a parede. Ei! Exclamou de repente o homem do barrete. É aqui. E seu dedo acima de sua cabeça pressionou num canto do desenho do papel. Em seguida virou-se e pulou do banquinho. Dentro de meio minuto, estaremos no caminho dele. E, atravessando todo o camarim, foi apalpar o grande espelho. Oh! Sairemos pelo espelho? Exclamou Rao. Como Christine? Então, sabia que Christine Daae tinha saído por esse espelho? Na minha frente, senhor. Eu estava escondido aqui atrás da cortina do gabinete de toilette e a vi desaparecer, não pelo espelho, mas dentro do espelho. E o que fez? Acreditei, senhor, numa aberração dos meus sentidos, em loucura, em sonho, em algum novo capricho do fantasma, riu o persa. Ah, senhor de Chagny. Ele continuou, sempre com a mão no espelho. Quisera o céu que estivéssemos lidando com o fantasma. Poderíamos deixar nosso par de pistolas no estojo? Deixe a sua cartola aqui, por favor. Aqui. E agora feche sua casaca o máximo que puder sobre o peitilho. Como eu. Abaixe as lapelas. Levante a gola. Temos que nos fazer tão invisíveis quanto possível. Acrescentou ainda, após um curto silêncio e pressionando o espelho. O disparo do contrapeso, quando acionamos a mola dentro do camarim, demora um pouco a produzir seu efeito. Bem diferente quando estamos atrás da parede e podemos agir diretamente sobre o contrapeso. Então o espelho gira instantaneamente e desliza com uma rapidez vertiginosa. Que contrapeso? Perguntou Rao. Ora bolas! O que levanta todo esse lanço da parede sobre seu eixo? Acha que se ele se deslocasse sozinho, achou que fosse bruxaria? E o persa, puxando Rao com uma das mãos, continuava a apoiar a outra, a que segurava a pistola, contra o espelho. Daqui a pouco, se prestar bem atenção, verá o espelho levantar poucos milímetros e depois se deslocar outros tantos milímetros da esquerda para a direita. E então irá encaixar-se sobre um eixo e girar. Impressionante o que se pode fazer com um contrapeso. Uma criança com um mindinho pode fazer uma casa girar.
Quando uma parede, por mais pesada que seja, é levada para o seu eixo pelo contrapeso bem equilibrado, ela não pesa mais que um peão sobre sua ponteira. Não está girando, constatou Rao impaciente. Espere um pouco. Tem todo o tempo do mundo para se impacientar, cavalheiro. O mecanismo evidentemente está enferrujado ou a mola enguiçou. A fronte do persa manifestou preocupação. E depois... O que seria, cavalheiro? Talvez ele tenha simplesmente cortado a corda do contrapeso e travado todo o sistema. Por quê? Ele não ignora que vamos descer por aqui? Talvez desconfie, pois não ignora que conheço o sistema. Foi ele que lhe mostrou? Não. Fui atrás dele e, estudando seus desaparecimentos misteriosos, descobri. Oh, é o sistema mais simples das portas secretas. Um mecanismo que data dos palácios sagrados de Tebas das 100 portas, como a sala do trono de Ecbatana, como a sala da trípode em Delfos. Não está girando. E Christine, senhor? Christine! O persa disse friamente. Faremos tudo o que é humanamente possível fazer, mas ele pode nos deter nos primeiros passos. Ele então é o senhor das paredes? Ele comanda as paredes, as portas e os alçapões. Em nosso país, chamavam-no com um nome que significa o mago dos alçapões. Foi assim que Christine falou, com o mesmo mistério e conferindo-lhe o mesmo terrível poder. Mas tudo isso me parece extraordinário além do limite. Por que essas paredes só obedecem a ele? Foi ele quem as construiu? Sim, senhor. Como Rao, pasmo, observava, o persa fez-lhe sinal para se calar. Depois apontou o espelho. Foi como um reflexo trêmulo. A imagem dos dois turvou-se como uma onda encrespada e tudo voltou a ficar imóvel. Está vendo, cavalheiro, que isso não funciona? Tomemos outro caminho. Esta noite é única, declarou o persa com uma voz singularmente lúgubre. E agora atenção. Esteja preparado para atirar. Ele próprio ergueu sua pistola diante do espelho. Rao imitou seu gesto. Com o braço que ficara livre, o persa puxou o rapaz até o seu peito e, subitamente, numa fulgurância, num cruzamento de focos ofuscante, o espelho girou, igual a uma dessas portas giratórias compartimentadas que agora dão acesso aos estabelecimentos públicos. Girou, carregando Rao e o persa em seu movimento irresistível e lançando-os bruscamente da luz plena na mais profunda escuridão.